Noite, galera. Boa noite, Boa noite. pessoal. Estamos ao vivo. Eu sou a professora Bárbara e estou aqui com 3 acadêmicos de medicina, Gabriel do Vale, Eduardo Barreto e Elvis Paim. E hoje a gente vai falar sobre a importância do estudo de ciências para a compreensão da vida. E nós vamos trabalhar com um exemplo prático, onde nós vamos entender como que funcionam as enzimas. Esse evento, essa palestra de hoje, essa mesa de conversa, ela foi direcionada para algumas escolas estaduais aqui da região de Salvador e também da ilha. E o nosso objetivo é criar um ambiente favorável para que esses alunos que ainda estão no ensino médio possam entender melhor como que funciona a dinâmica da universidade. Esse evento, ele faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFBA de 2021, e o tema do nosso evento, do evento geral, é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Então, é uma honra estar aqui, fazer parte desse evento, estar aqui também com esses 3 alunos que são meus monitores. Eu sou professora da disciplina de Bioquímica Médica, que é oferecida no primeiro semestre do curso de Medicina. Então, vocês vão ter oportunidade, logo que a gente encerrar aqui, terminar essa parte onde a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das ciências, vocês vão ter a oportunidade de conversar com esses 3 alunos que ingressaram há pouco tempo na universidade, ainda estão no ciclo básico do curso de medicina, e eles vão poder compartilhar com vocês a experiência deles, enquanto estudantes de pré-vestibular, e também o que eles encontraram quando eles chegaram na universidade, ok? Bom, então agora eu vou deixar os meninos se apresentarem um pouquinho, rapidinho, e mais para frente eles vão detalhar melhor a trajetória da carreira deles, ok? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Elvis Paim, sou aluno de Medicina da UFBA, do terceiro semestre, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que seja uma noite bem proveitosa. Qualquer dúvida, podem mandar aí no chat, que a gente vai estar discutindo mais para frente, tá bom? Boa noite, gente. Eu sou Eduardo Barreto. Eu sou acadêmico de medicina também da UFBA, da mesma sala de Elvis. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Qualquer coisa pode falar aqui com a gente no chat, não precisa de vergonha, não precisa de nada. A gente está aqui para fazer uma roda de conversa bem dinâmica mesmo. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Pode ir lá, Gabriel. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Gabriel do Vale, também sou acadêmico de medicina, do terceiro semestre, /2º, não sei ainda. E junto com os meus colegas, eu espero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência. Bom, então, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar a nossa dinâmica hoje, a gente dividiu esse nosso evento em algumas etapas. Então, primeiramente, eu, que sou a professora Bárbara, eu vou explicar um pouco sobre o que é ciência, como que a ciência está presente na universidade, vou falar um pouquinho de ciências biológicas, da importância do estudo da vida, e aí depois eu vou mostrar para vocês, porque a gente geralmente tem essa noção de que ciência é uma coisa que está muito longe da nossa realidade. Quando a gente não está dentro da universidade, a gente pensa, ciência não é uma coisa para mim. E a nossa ideia aqui é justamente mostrar que realmente nós temos centros de pesquisa onde são desenvolvidos vários tipos de novas tecnologias, mas a ciência não é uma coisa que está restrita a esses ambientes. A ciência está em toda parte, E a ideia é que a gente mostre para vocês, a partir da adaptação de um experimento bem simples, que vocês vão conseguir reproduzir em casa. E aí, depois que a gente falar um pouquinho, que fizer essa demonstração do experimento para vocês, aí a gente vai começar, a gente vai abrir para perguntas, e os meninos vão contar um pouquinho, de como que foi essa trajetória, o que eles estudaram,
como que foi essa experiência de se preparar para poder passar na UFBA, e também o que eles encontraram na UFBA, né? Eles chegaram nesse momento que está um tanto quanto diverso, né? um tanto quanto desafiador, tanto para os professores quanto para os alunos, onde a gente não teve tanto contato, né? Alguns deles ainda não tiveram a oportunidade de participar de aulas práticas e de laboratório, mas eles também vão contar um pouquinho, né, desses desafios e de quais são as expectativas dele para quando a gente retornar para esse presencial e eles puderem aí finalmente, né, ter contato realmente com todas as potencialidades da universidade. E mesmo nesse tempo, né, mais complicado, a gente consegue fazer várias adaptações. Um exemplo é justamente esse evento, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que antes ele era feito recebendo todos os estudantes na universidade. Então, a gente levava os alunos para os nossos auditórios, para conhecer as bibliotecas, para conhecer os espaços da UFBA, os laboratórios, mas, infelizmente, né, nem os alunos da UFBA estão frequentando a universidade, então a gente realmente não poderia assumir esse risco de levar os estudantes lá, né? Então, a gente fez essa semana totalmente adaptada, ano passado também, né? Esse ano a gente já até aprendeu um pouco mais, então a gente já tem mais experiência com esse tipo de evento virtual, mas a nossa expectativa é que a partir do ano que vem a gente possa, sim, estar de portas abertas para poder receber toda a comunidade, os estudantes, para que vocês realmente possam conhecer a UFBA, né, como ela é. Bom, então eu estou aqui enrolando um pouquinho para o pessoal chegar, explicando como que vai ser, né, o nosso evento, como que vai ser dividida aí a nossa noite dessas apresentações. Mas agora, acho que a gente já pode começar, né? Então, eu preparei uma pequena apresentação aqui para poder conversar com vocês. E, já que a nossa ideia é falar sobre ciências, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é ciências, né? Que a gente fala tanto, né, e parece uma coisa tão distante, mas ciências são conhecimentos que explicam fenômenos, né? Então, com esse conceito, a gente vê que é uma coisa muito ampla, né, que os fenômenos que a gente está falando aqui não são só os fenômenos da natureza, né, coisas que a gente realmente fica observando como que acontece. A gente fala também de fenômenos sociais, fenômenos políticos. Então, ciências em si é um termo muito abrangente, certo? E aí, como que funciona, né? Já que a gente viu que ciências são os conhecimentos que explicam os fenômenos, como que a gente chega até esses conhecimentos? Aí eu trouxe aqui, né, uma figurinha de um exemplo muito clássico, que a gente tem ali, né, Isaac Newton, quando a maçã caiu na cabeça dele, né, a partir desse momento, ele, né, a partir de estudos depois desse momento, ele chegou até a teoria da gravidade. Então, como que funciona isso? Para a gente fazer ciências, a gente precisa, primeiro de tudo, observar. Então, quando a gente observa o que está acontecendo ao nosso redor, a gente consegue, a partir dessa observação, criar uma hipótese. E o que é uma hipótese? A hipótese é como se fosse uma ideia, né? Você observa uma coisa, aí você imagina que aquilo que você observou funciona de uma forma. E aí você precisa testar essa hipótese. Então, para testar a hipótese, você vai fazer experimentos, né? E a partir desses experimentos, você vai comprovar ou não a sua hipótese. E aí você vai testar várias coisas, né? Igual a gente tem aqui o exemplo da maçã, mas aí ele pode se perguntar, mas e se fosse limão? Né? Em quanto tempo a maçã cai? Qual que é a distância da árvore? Então, assim, todas essas perguntas, né? Aqui, óbvio, usando um exemplo bem simples, né? Mas é a partir de perguntas como essas que a gente desenvolve experimentos. Então, você escolhe um tópico, você tem uma hipótese,
E para testar aquela hipótese, você faz perguntas. E para responder às suas perguntas, você faz experimentos. E se você conseguir comprovar, né, a sua hipótese, você chega em uma teoria. E essa teoria não significa também que está tudo certo, que acabou por ali. Porque você precisa continuar observando a sua teoria, para ver se aquilo realmente é algo que faz sentido. E a partir daí você começa a observar novos fatos, tem novas hipóteses, novos experimentos, e é assim que nós vamos gerando o conhecimento, assim que nós vamos construindo a ciência. Claro que aqui a gente tem um esqueminha bem simples, né, para que todo mundo possa entender, mas quando a gente realmente, né, vai fazer uma coisa mais complexa, a gente precisa, né, destrinchar um pouquinho mais essas setinhas aqui, né? E aí, às vezes, um experimento gera outro, uma teoria gera outra, e por aí, né, a gente vai construindo o conhecimento. E, né, como eu disse para vocês, eu atuo na área de bioquímica, sou professora do curso de medicina, então hoje aqui nessa apresentação a gente vai puxar um pouquinho a sardinha para o lado das ciências biológicas. E as ciências biológicas é um ramo da ciência que tem por objetivo estudar todos os tipos de vida. Né, a própria palavra bio, né, significa vida, então as ciências biológicas ela estuda a flora, a fauna, os seres humanos, né, os micro-organismos. Então, a partir daí que a gente vai construindo o conhecimento nesse ramo de ciências, certo? E para a gente ter a vida, né, que é o foco do estudo das ciências biológicas, existem duas condições fundamentais. A primeira condição dela é a condição, né, a capacidade de se replicar. Então, para a gente ter um ser vivo, né, ele precisa ter essa capacidade de se replicar. Seja ele uma bactériazinha, né, um ser unicelular, ou um ser complexo como o ser humano. Né? E a partir dessa replicação que a gente tem novas gerações, né, a gente tem evolução, e a partir dessas novas gerações que a gente vai ter a continuidade da vida. Mas eu disse para vocês que são duas condições, certo? Então, uma delas é a condição de se replicar, e a outra condição é o que a gente chama de catálise. Né? Então, a catálise, ela é extremamente importante para que a gente consiga fazer reações químicas de uma forma mais rápida. Porque imagina se a gente fosse esperar, né, tempos e tempos e tempos para que as reações acontecessem. A gente poderia ter o tempo de uma vida, né, ou até mais, aguardando que uma única reação acontecesse. E quem tem um papel muito importante nessa condição fundamental para a nossa vida são moléculas que a gente chama de enzimas. Então, essas enzimas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas ao longo aí dessa nossa roda de conversa, mas é por causa delas que a gente consegue transformar a energia que a gente adquire na alimentação em energia, em movimento, né, em força para a gente conseguir levantar alguma coisa, para correr, para comer. Então, é só por causa da catálise que a gente consegue, né, que a vida é viável. E aí vocês devem estar se perguntando, né, mas o que é a catálise? Bom, pessoal, a catálise é um processo em que a velocidade de uma reação é influenciada pela simples presença de um agente que permanece inalterado. Então, a gente consegue acelerar as reações, né? E quem acelera, que é o que a gente está chamando aqui de agente, ele não vai ser alterado. E esse agente é o que a gente chama de catalisador, que nada mais é do que quem faz a catálise. E no caso dos sistemas biológicos, dos seres vivos, quem é responsável pela catálise são as enzimas, certo? E o que é uma enzima, né? O que uma enzima faz que ela tem esse poder mágico
de tornar a vida viável e de acelerar as reações químicas que acontecem aí no nosso corpo. Bom, uma enzima é uma biomolécula que catalisa, ou seja, acelera uma reação química. E ela faz isso porque ela aumenta a taxa de conversão do substrato em produto, sem alterar o equilíbrio dessa reação catalisada, certo? Bom, então, para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando para vocês, vamos imaginar um exemplo bem simples. Vamos pensar no açúcar que está lá na prateleira de vocês. Então, você abre lá a despensa e a gente tem lá um pote de açúcar. O que acontece com esse pote de açúcar se a gente deixar ele parado lá? Ele vai ficar lá na despensa. No máximo pode dar uma formiga, né, alguma coisa assim, se ele não estiver bem fechado. E não vai acontecer absolutamente nada com esse açúcar. Mas se a gente pega a sacarose, que é o carboidrato presente no açúcar, e aí, com essa sacarose, a gente faz um bolo e a gente come esse bolo, o que acontece é que a gente vai ter energia para poder fazer as nossas atividades. Então, essa sacarose que antes estava lá paradinha na despensa e não acontecia absolutamente nada com ela, a partir do momento que ela está dentro do nosso corpo, ela pode ser convertida em energia. Então, essa sacarose, ela vai ser quebrada em CO2 e água, e a partir de diversas reações que vão acontecer para a gente sair da sacarose e chegar em CO2 e água, a gente vai ter energia. E é com essa energia que a gente consegue fazer todas as nossas atividades, certo? Bom, então, uma enzima, né, como a gente está vendo aqui, é uma biomolécula, ela vai reagir aqui com o seu substrato, e aí o que ela vai fazer? Aqui, ó, a gente tem um exemplo, onde a gente tem a enzima com o substrato, a enzima aqui em azul claro e o substrato em azul escuro, e aqui a gente tem só o substrato. E aí a gente vai ver aqui em termos de energia, né, o tanto de energia que elas precisam, que esse substrato vai precisar receber para ele ser convertido no produto. Então, olha só, o caminho que esse substrato aqui precisa subir quando ele está sozinho, e quando ele está com a enzima, é como se ele pegasse um caminho mais curto. Então, olha, mais uma vez, né, a gente vê aqui que é muito mais rápido chegar aqui do que chegar aqui em cima, certo? Aqui a gente tem a energia de ativação da reação sem a enzima, e aqui a gente tem a energia de ativação com a enzima. E dá para a gente ver que nós temos uma diferença aqui. E é justamente por causa dessa diferença que a enzima faz com que a reação aconteça de uma forma mais rápida. E aí, no final, né, a gente vê que esse substrato, ele subiu aqui todo esse caminho, depois ele desceu aqui, né, aqui também a gente tem esse substrato com a enzima, subiu um pouco menos, mas eles descem aqui até o mesmo lugar. Então, o substrato tem uma energia, o produto tem outra, e o fato da enzima ter atuado não vai alterar a energia do substrato nem a energia do produto. Ela vai simplesmente acelerar esse caminho que a gente tem do substrato até o produto. Certo? Então, como a gente tem a energia de ativação mais baixa, a gente vai ter, né, uma velocidade maior. Bom, então, como que as enzimas fazem isso? A gente já mostrou aí que elas conseguem diminuir essa energia, mas agora eu vou mostrar um videozinho para vocês entenderem como que isso acontece. Então, essa aqui é a nossa enzima, e essa é a região que a gente chama de sítio ativo. Tá vendo? É uma região especial da enzima, que tem uma conformação específica, e com essa conformação, ela consegue reconhecer o seu substrato e consegue catalisar a reação. E essas pontinhas
aqui que a gente está vendo são estruturas químicas, né, que têm uma conformação específica e que vai ser especializada no reconhecimento do substrato. E aí, aqui, mais uma animaçãozinha para a gente entender, né, dando um zoom dentro dessa região que a gente chama de sítio ativo, a gente vê que nós temos aqui, ó, aminoácidos específicos, tá vendo que estão em posições aqui específicas da enzima, e esses aminoácidos, eles vão interagir com o substrato, que está aqui em branquinho. Nós temos também esses outros elementos que vão auxiliar nesse processo, né, da catálise enzimática, e aí a enzima, ela vai alterar esse substrato. Ah lá, nesse caso aqui, ela fez uma quebra. Então, o substrato foi quebrado, liberando o seu produto. Né? E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como que você sabe de tudo isso? Né? Como que todo esse conhecimento chegou, né, ao conhecimento de vocês? Né? Como que tudo isso, todos esses fatos chegaram ao conhecimento de vocês? E a resposta é muito simples, pessoal. Observando a natureza. Então, no caso das ciências biológicas, como eu falei para vocês, a gente observa a vida, então a gente observa a natureza. Isso não significa que a gente fica lá sentado olhando para as folhas das árvores, né? Isso significa que a gente conhece essas estruturas e, a partir desse conhecimento, nós vamos fazer experimentos em laboratório. Então, conhecendo as enzimas, conhecendo os substratos, a gente vai fazendo testes, né? E a partir desses testes, a gente consegue detalhar tudo aquilo que eu mostrei para vocês. E aí vocês devem estar pensando, mas você falou, né, que a ciência podia estar ao alcance de todos nós, mas agora você está falando que a ciência está lá no laboratório. E realmente a ciência começa lá no laboratório, né, essa construção do conhecimento, mas nós conseguimos fazer uma adaptação para que vocês possam também se sentir um pouquinho cientistas, né, e reproduzir esse experimento na casa de vocês, certo? Então, agora, pessoal, nós preparamos um videozinho para vocês, e nesse vídeo a gente demonstra como que vocês podem testar uma enzima diretamente da casa de vocês. Então, olá, pessoal! O nosso principal objetivo dessa reunião aqui hoje é mostrar para vocês que a ciência está mais perto do que você imagina. Com certeza você já ouviu falar que ciência é coisa de grandes centros de pesquisas, grandes laboratórios e universidades. E isso é verdade. São nesses ambientes onde a ciência é estudada e que o conhecimento é produzido. Mas isso não significa que a ciência está restrita apenas a esses ambientes. A ciência está em todo lugar. Isso faz parte do nosso dia a dia. Quando os experimentos são realizados nesses ambientes, existem equipamentos de alta precisão que realmente são muito caros e não são acessíveis para toda a população. Mas a gente consegue fazer algumas adaptações para que esses experimentos possam ser reproduzidos aí na sua cozinha. Quer ver só? Eu tenho certeza que você tem um copo de vidro aí no seu armário. Então, separe alguns copos que nós vamos precisar para esse experimento. Além disso, nós vamos precisar também de um pouquinho de amido de milho, que é conhecido comercialmente como maisena. E nós também vamos utilizar algumas seringas, que talvez você não tenha em casa, mas em qualquer farmácia você consegue e é bem baratinho, pessoal. Então, nós temos aqui uma seringa de 10 ml e uma seringa menorzinha de 1 ml. E aí você deve estar pensando, mas eu vou precisar de uma enzima, né, para a gente testar a atividade das enzimas. E as enzimas devem ser muito caras. Bom, as enzimas, pessoal, são moléculas muito complexas, como a gente viu, mas elas estão presentes também numa grande diversidade de ambientes. E tem uma enzima que é facinho de você conseguir.
é uma enzima muito importante chamada de amilase salivar. E como o próprio nome diz, ela está presente na sua saliva. Então, a gente vai precisar de um pouquinho da sua saliva, né, ou do cuspe, que você vai precisar coletar em algum recipiente. Eu utilizei esse tubinho aqui, que eu ganhei numa festinha de aniversário. Ele veio cheio de bala e depois eu lavei, né, ele tá aqui limpinho, e eu coletei a saliva nesse tubinho. Fiquei aqui cuspindo, né, coletando um pouquinho da saliva, para a gente ter um volume para usar nos experimentos. Se você não conseguir achar um desse tubinho, que pode ser encontrado em casa de festa ou de decoração, você pode coletar a sua saliva em qualquer outro recipiente. O importante é que você tenha um pouquinho da saliva com amilase salivar para a gente usar no nosso experimento. E agora é só juntar tudo isso e partir para a cozinha. E aí, vamos lá? Nós adaptamos esse experimento para que você consiga realizar na cozinha da sua casa. Você vai precisar de alguns copos, também de uma caneta para identificar os copos, como nós já fizemos aqui. E além disso, você vai precisar de água fria, água normal e água quente. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a água fria direto da geladeira, nesse copo que está identificado como água fria. A gente também pode colocar algumas pedrinhas de gelo para garantir que essa água vai ficar bem gelada até a hora da gente realizar o nosso experimento. A água quente, nós vamos colocar a água que foi fervida em uma canequinha, né, diretamente no fogão. Muito cuidado nesse momento, vocês podem ver que a água está até soltando um pouco de fumaça. Muito cuidado para manipular a água quente. E a água normal, a gente vai pegar da própria torneira da nossa pia. Então, nós temos aqui a água fria, a água normal e a água quente. Nesses outros copos que estão aqui na frente, que nós colocamos o número 1, 2 e 3, nós vamos colocar um pouquinho de amido. Então, a gente vai pegar o amido de milho, a gente vai pegar uma pontinha de amido e vai colocar nesses 3 copos. Aqui mais um pouquinho de amido. E aqui também no terceiro copo. Agora que a gente já colocou o amido, nós vamos colocar a água. A gente usa a seringa para pegar 10 ml. Então, aqui a gente pega 10 ml da água fria e coloca aqui no copo número 1. A gente agita um pouquinho aqui para o amido dissolver um pouco. Depois a gente pega 10 ml de água normal e coloca no copo número 2. Aqui a gente agita mais um pouquinho. E por fim, a água quente. A gente pega também 10 ml e coloca aqui no copo que está com o número 3. Então, até agora a gente tem 3 copos com uma pontinha de amido e 10 ml de água em diferentes temperaturas. O próximo passo é colocar a enzima. E como nós já vimos, a enzima que vai ser responsável pela quebra do amido é a amilase, que está presente na nossa saliva. E o que a gente vai fazer é pegar 1 ml com a seringa menor. Então, a gente pega 1 ml da saliva, coloca aqui no copo número 1, mais 1 ml da saliva
para o copo número 2 e 1 ml da saliva para o copo número 3. Então, agora a gente agita esses 3 copos para a saliva entrar em contato com o amido que a gente já colocou. E esse copo número 1, para garantir que ele vai ficar geladinho, eu vou colocar ele na geladeira. Agora a gente vai esperar 10 minutos e depois nós vamos fazer um teste para ver o que aconteceu com a nossa enzima. Passados 10 minutos, eu peguei o copo que ficou na geladeira e trouxe aqui para a gente analisar o que aconteceu. Bom, olhando assim para esses 3 copos, a gente não consegue ver diferença nenhuma. E é por isso que a gente precisa usar um indicador. O indicador que a gente utiliza nesse experimento é a tintura de iodo. Você pode encontrar a tintura de iodo em qualquer farmácia, ou às vezes você já até tem na sua casa, porque essa tintura de iodo ela é utilizada para cicatrização de ferimentos. Então, o que acontece é que na presença do amido, o iodo vai ficar da cor azul, porque a cadeia do amido vai prender o iodo, fazendo com que ele fique dessa cor. Se a cadeia do amido tiver sido quebrada pela amilase, a gente não vai ter mais essa cadeia para prender o iodo, e ele vai ficar numa coloração próxima de um amarelo ou laranja. Então agora a gente vai pingar algumas gotas de iodo, e esse frasco aqui ele já vem com conta-gotas, então a gente vai pingar algumas gotas no frasco, no copo 1, 1, 2, 3, 4 gotinhas. Agora no copo número 2, 1, 2, 3, 4 gotinhas. E agora no copo 3, 1, 2, 3, 4 gotinhas. E aí, quando a gente agita, o que a gente percebe é que o copo que ficou na geladeira, copo onde a enzima estava em água gelada, a gente não teve reação, porque a cor azul indica que nós ainda temos amido. A mesma coisa acontece com esse copo aqui, onde nós colocamos a água fervente. E nesse copo aqui do meio, que é onde nós temos uma água que está a temperatura ambiente, e a temperatura ambiente em Salvador está próxima aí de uns 30 graus, então a gente vê que nessa temperatura a enzima funcionou. E o que isso quer dizer, pessoal? Vamos entender melhor esses dados? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do experimento, que eu gravei aqui na cozinha de casa, especialmente para vocês, para mostrar que realmente não precisa de um laboratório muito complexo para poder fazer o experimento. E espero que vocês tenham interesse em reproduzir esse experimento em casa. É muito interessante, caso vocês tenham crianças em casa também e já quiserem despertar esse sentimento de cientista numa jovem criança, para a gente criar cientistas interessados em pesquisar a natureza, vocês podem reproduzir isso em casa, É bem tranquilo de fazer, não tem nada, nenhuma substância perigosa, Só tomar cuidado com a água quente, mas ainda assim é bem tranquilo de fazer esse experimento, certo? Então, agora a gente vai entender o que aconteceu. Primeiro de tudo, pessoal, vamos entender por que a gente precisa usar o iodo para poder mostrar o que aconteceu na reação. Bom, o iodo, o que vai acontecer? A gente tem aqui uma representação que é como se fosse a cadeia do amido.
Então, o amido, né, ele vai ter uma estrutura parecida com essa aqui, e é como se cada uma dessas bolinhas aqui fosse uma molécula de glicose. E aí, dentro dessa cadeia do amido, quando a gente tem um iodo, que é como se fosse essa bolinha aqui, ó, ela está vermelhinha, mas imagina que ela está amarelinha ou laranja, igual está ali na representação. Quando o iodo entra aqui na cadeia do amido, ele vai ficar da cor azul. Então, ele fica dessa cor azul sempre que ele estiver aqui preso na cadeia do amido. E a amilase, ela vai quebrar essa cadeia. Ela vai quebrar aqui, liberando 2, 3 bolinhas de cada vez. E quando isso acontece, quando essa cadeia é quebrada, a gente não tem mais nada para poder aprisionar o iodo. E o iodo livre em solução, ele vai ficar nessa coloração amarela ou laranja. Então, isso mostra para a gente que sempre que nós tivermos a cor azul, significa que a amilase não quebrou o amido e a gente tem a cadeia do amido. E quando ficar da cor amarelo, significa que o iodo está livre na solução. E ele está livre porque o amido foi quebrado e foi quebrado pela amilase. Então, quando a gente coloca água fria, a gente não vê a atividade da amilase, porque a gente viu que continuou azul o copo, então ainda temos o amido. Quando a gente coloca a água normal, numa temperatura próxima de uns 30 graus, a gente vê que a atividade da amilase, ela vai aumentando com o tempo. Então, quando chega em 10 minutos, ela já quebrou boa parte dessa cadeia aqui do amido. Se a cadeia foi quebrada, nós temos iodo livre em solução. Mas, quando a gente coloca água quente, essa água quente, ela vai desestabilizar as ligações da enzima. A enzima vai perder a sua forma e, consequentemente, ela vai parar de funcionar. Se a enzima para de funcionar, nós temos, de novo, o amido em solução e, na presença do amido, o nosso iodo fica azul, certo? Então, na água fria, a gente não tem energia suficiente para acontecer aquela reação, né, da quebra do amido, porque a gente viu que mesmo com a enzima, a gente precisa de um pouquinho de energia. Se tiver muito frio no ambiente, a gente não vai ter essa energia, então não tem atividade. E aí, né, aqui a gente tem uma atividade próxima de 100%, né, e aqui é como se fosse 0% de atividade, ou seja, nossa enzima não funcionou. As enzimas, elas têm uma característica muito peculiar. Elas funcionam no que a gente chama de temperatura ótima. E a temperatura ótima da amilase salivar é próxima de 37 graus, que é justamente a temperatura do nosso corpo, a temperatura da boca, aonde a amilase vai atuar. Quando a gente coloca uma água bem gelada, né, ela fica aqui próxima de 0 grau, então a gente tem, né, praticamente não tem atividade, a gente vê que a atividade é 0%. Quando a gente aquece a água, né, a gente vai ter uma temperatura próxima de 80 graus. E a gente vê que nessa temperatura aqui, ó, nós também não temos atividade da enzima. Mas, na temperatura do ambiente, que é aproximadamente 30 graus, a gente tem uma boa atividade. Não é o 100% da enzima, né, porque infelizmente em casa a gente não tem condições de manter a enzima a 37 graus. No laboratório a gente tem equipamentos específicos para isso, né, mas em casa a gente não consegue chegar nesse 100%, mas a gente chega bem próximo, né, e chegando aqui próximo, a gente consegue ver a atividade da enzima, certo? Bom, e esse experimento que eu reproduzi aqui com vocês em casa, né, ele é realizado também no laboratório da universidade. Então, quando os alunos chegam, quando a gente estuda com eles esse tópico sobre enzimas, a gente vai para o laboratório e lá no laboratório a gente reproduz esse experimento. Aí eles veem o que acontece, a gente discute os resultados,
A gente testa outros parâmetros além da temperatura, a gente testa também o pH da solução, né? Mas o que a gente consegue reproduzir em casa de uma maneira bem simples, né, seria realmente mesmo a temperatura, né, que a gente consegue água gelada, água quente, e aí a gente consegue mostrar como que funciona a atividade da enzima em temperaturas diferentes. E uma das grandes diferenças, né, da universidade em relação ao ensino médio é que na universidade a ciência é vivida de uma forma muito mais prática. Nem todas as escolas têm oportunidade de levar os seus estudantes para um laboratório, para fazer essas demonstrações, por mais simples que seja, né? Muitas vezes não tem uma estrutura, então realmente fica um pouco difícil. E a diferença da universidade é que a gente consegue mostrar, né, na maioria das vezes, colocar em prática esse conhecimento. E é assim que os estudantes vão desenvolvendo as suas habilidades para saírem de lá como profissionais. Então, nós estamos aqui justamente para poder estimular todos os estudantes de ensino médio que estão aí, que eles procurem, né, dentro das suas habilidades. É claro que nem todo mundo vai ter aptidão pelas ciências biológicas, né, mas mesmo nas outras ciências, nas ciências exatas, das engenharias, nas ciências sociais, os estudantes da universidade têm a oportunidade de colocar em prática esse conhecimento deles, né? E esse eu acredito que seja um grande diferencial da universidade, ok? Bom, então eu estou vendo aqui que nós temos uma pergunta, né, da Jéssica Costa. Se colocasse a enzima depois do amido e do iodo, passava do azul para o laranja? Então, Jéssica, você pode tentar fazer isso. É a partir de perguntas como essa sua que a gente vai construindo conhecimento. Então, você pode tentar fazer isso em casa, né? Mas já que você perguntou, eu vou te responder, já vou adiantar, porque isso é uma coisa que a gente já fez, né? E que a gente já tem esse resultado. Se você colocar a enzima depois, você não vai ter essa mudança de cor. Isso provavelmente porque o iodo, né, ele muda do seu estado de oxidação, então eu acho que o fato dele já ficar preso ali na cadeia do amido, à medida que esse amido vai sendo quebrado, o iodo ele não volta para a sua coloração laranja, né? Então, por isso que você tem que colocar o iodo depois, né? Porque se você colocar antes, como a gente colocou o amido e a enzima ainda não começou a funcionar, vai ficar tudo azul, né? Azul ou preto bem escuro. E aí, depois, mesmo a enzima atuando, a gente não vai ter, né, essa cor laranja. Então, você pode deixar para colocar o indicador depois que a enzima já funcionou, ok? Mas pode fazer o teste aí em casa, né? É uma boa forma, né? Bom, então agora, né, para poder falar um pouquinho mais sobre essa vivência na universidade, eu convido aqui, né, os estudantes que já estavam aqui com a gente no começo da nossa live, o Gabriel do Vale, Eduardo Barreto e Elvis Paim. Certo, pessoal? Bom, e aí a gente, né, preparou mais ou menos um esquema aonde eu vou fazer, às vezes, de uma entrevistadora, né? Eu vou soltar a pergunta e aí os meninos vão se organizando e vão contando um pouquinho, né? Vão falando um pouquinho sobre a pergunta em si, né? Então, para a gente começar, né, eu queria saber como que foi a trajetória de vocês até aqui. Como que vocês estudaram para a universidade, se vocês fizeram cursinho, se vocês tiveram alguma ajuda de alguém, algum parente. Como que foi essa experiência para estudar para o Enem? Bom, gente, vou começar aqui contando um pouco da minha história. Eu fiz 1 ano e meio de cursinho e eu fiz 6 meses de estudo em casa. E aí pode perguntar, né, tipo, como assim esse estudo tão quebrado? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, no meu penúltimo ano do ensino médio, eu pensei em qual curso provavelmente eu ia tentar fazer, ia tentar o Enem para poder entrar na faculdade.
e eu vi a nota que eu precisava para poder entrar, né? E comparei com a nota que eu tinha tirado no Enem daquele ano. E aí eu parei como cientista e fiz uma observação. Minha observação era, se eu continuar desse jeito aqui, não vai dar. E eu precisava mudar alguma coisa no meu estudo para poder tentar evoluir mais rápido e conseguir chegar no meu objetivo, né? Uma das coisas que eu fiz foi analisar o que aconteceu com outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu. Então, tentei usar um pouco da experiência deles, de outras pessoas, de amigos, de pessoas na internet também, que compartilhavam em vídeos no YouTube, por exemplo, a trajetória de cada um, e, e adaptar isso para a minha própria realidade, já que cada um estudou de uma forma e tem uma forma de aprender. Então, a hipótese que eu tracei, que eu imaginei, era que se eu focasse na resolução de questões e nos assuntos que eram mais cobrados no Enem, eu conseguiria ter uma evolução muito grande naquele ano, e depois eu poderia, no segundo ano, focar de forma mais geral nos assuntos e buscar passar. Então, o meu plano foi passar em 2 anos. Durante 6 meses, eu estudei no meu terceiro ano, o ensino médio foi de 4 anos, que foi um técnico integrado, na verdade, em ensino médio. Durante os 6 primeiros meses, eu estava em casa pela manhã, eu tinha aula à tarde. Depois, eu fiz um intensivo, que é um cursinho mais curto, de 4 meses, focando justamente nos assuntos que mais são cobrados. E no ano seguinte, eu fiz um ano inteiro de cursinho. E aí, eu consegui chegar no meu objetivo a partir disso. Pronto. Boa noite, gente. Eu sou Eduardo. Agora eu vou compartilhar também um pouquinho da minha história até conseguir passar no Enem, né? Eu era da ilha, eu consegui ingressar no IFBA em 2015 e meu ensino médio foi de 4 anos também, assim como o do Elvis. Só que o meu curso técnico foi em eletrônica. Em 2019, que foi meu último ano do ensino médio, que terminou em abril, eu já pensei em focar para poder conseguir estudar para o Enem. A nota que eu tinha tirado no ano anterior, eu não conseguiria passar, não era a nota ideal para conseguir passar no curso. Aí eu resolvi ingressar em Direito para ver se eu conseguia gostar um pouquinho, para ver se era aquilo que eu queria mesmo. Ter outro contato também, ter mais um contato com a faculdade. Só que eu não me encontrei no curso e acabei meio que levando ele ao mesmo tempo que eu estudava para o Enem. Eu não cheguei a fazer cursinho, então eu estudava dentro de casa. Eu paguei um cursinho online, que era mais barato, e eu ficava estudando. Assim que eu chegava da faculdade, eu começava a estudar os assuntos. Como tinha um cronograma lá, eu já tinha feito o cronograma do que eu tinha que estudar, e essa é uma das coisas que eu acho que é o principal quando a pessoa quer passar no Enem. Antes de tudo, antes de começar a estudar, você ter pelo menos um plano, uma ideia do que é que você tem que estudar. Como é que você faz isso? Você tem que ver o que é que você gosta mais de estudar e o que é que você gosta menos, o que é que você se adapta melhor. Aquelas matérias que você já tem mais confiança, que você já tem mais expertise para poder estudar, você deixa elas para estudar um pouquinho menos do que aquelas que você está um pouco mais fraco. Eu gostei mais desse esquema de você estudar mais o que você não tem muita afinidade, mas não esquecendo daquilo que você tem mais afinidade também, porque você tem que reforçar aquilo. Eu acho que os assuntos principais para você estudar, pelo menos para medicina, eu acho que seriam natureza, que é o maior peso, e a redação, porque é a matéria que você consegue tirar a maior nota. E eu acho que é isso, gente. Vamos Oi, ver aí. gente. Boa Gabriel. noite a todos. Estão me ouvindo? Então, né? Eu me chamo Gabriel do Vale. Minha trajetória foi um pouquinho diferente da de Eduardo e da de Elza. Eu acho isso legal, porque a gente compartilha novas perspectivas sobre o mesmo ponto. Em comum a eles, eu tenho que eu fui do IFBA também. Eles foram de Química, eu fui de Automação. Mas eu não tive uma preparação assim exclusiva para o Enem. Quando eu estava no IFBA, entre o terceiro e o quarto ano, e até mesmo no quarto ano, eu vi os meus colegas passando nas universidades. Eu sempre quis fazer medicina, e nas universidades que eu tinha um pouco de afinidade, eu me matriculava. Eu passei em farmácia, não queria abdicar de um ano para estudar medicina, me matriculei em farmácia. Aí passei um ano em farmácia, vi que não era minha, passei em engenharia química, me matriculei em engenharia química e fiz mais um ano de engenharia química. Então acabou que as matérias que era para eu ter estudado durante o ensino médio, eu aprendi no ciclo básico desses cursos. Em engenharia eu aprendi mais as exatas
E em farmácia eu aprendi mais as biológicas, as da ciência da natureza mesmo. E a química também foi muito importante. E aí eu percebi que o que eu precisava para conseguir uma nota para medicina eram as outras matérias que eu estava ignorando, as de humanas, a redação. E aí o que eu comecei a fazer foi, vou criar uma rotina para fazer redação, para ir bem na redação, e comecei a estudar também por cursinhos online, como o Eduardo falou, tem alguns, não vou divulgar, que a gente não está sendo patrocinado, mas tem alguns cursinhos online que ajudam muito. E eu fui focando nessas matérias que antes eu não dava tanta trela. E quando eu fiz isso, criei uma rotina, aí eu consegui passar. Então, a dica que eu deixo para vocês é, o conhecimento científico, ele é como se fosse uma parede, um muro. E a gente vai construindo bloquinho em bloquinho. Não é tudo de vez. Então, se vocês chegarem no Enem pela primeira vez e se depararem com aquela prova gigantesca, com assuntos que você nunca estudaram, começa de pouquinho em pouquinho, vai estudando. Quando você se der conta, você já conseguiu abarcar todos os conteúdos para o Enem e a sua aprovação no curso que você deseja. Isso aí, meninos. Vocês podem ver, pessoal, que eles já foram, né? Já eram visionários, já começaram a estudar online, mesmo antes de chegar aí a pandemia e colocar todo mundo no ensino remoto, né? Acho que por isso que eles acabaram se saindo tão bem nessa nova modalidade de ensino, né? E como vocês estão vendo, é muito importante que cada um tenha o seu estilo, né? Aqui nós temos 3 estudantes, cada um de uma forma, cada um com uma trajetória, e todos eles conseguiram chegar ao seu objetivo, né? E mais uma vez a ciência mostrando que a gente precisa, né, ter conhecimento das coisas, da natureza, mas também se conhecer, né? Então, é importante também, né, quem está pensando em entrar para a universidade, já fazer o Enem como treineiro, para saber como que é a prova, conhecer questões, né? Então, são aí diversas possibilidades, né? E aí, meninos, que dica que vocês dão aí para o pessoal que está nos acompanhando, né, principalmente para os pré-vestibulandos, que dica que vocês dão para eles conseguirem fixar melhor um conteúdo que eles estudaram, para não dar aquele branco na hora de fazer a prova? Vai, Gabriel, você quer ir primeiro? Pode falar, fique tranquilo. Pronto. Essa é uma pergunta que eu acho muito interessante. Eu poderia ficar um tempão falando aqui sobre ela, mas eu vou tentar ser sucinto. E aí, se der depois, eu comento mais um pouco. Porque uma coisa que eu sinto falta é das escolas e dos próprios alunos também irem atrás de um conhecimento que é justamente o conhecimento de como estudar. Porque é algo que muitas vezes as escolas não ensinam. Então, você tem ali suas atividades, você vai cumprindo, mas você não sabe muito bem o que você está fazendo ali, por que você está fazendo aquilo. Será que é o melhor método para você? Será que você rende melhor daquela forma, resolvendo questões? Ou para um assunto específico, você poderia fazer flashcards, por exemplo? Então, uma área que eu acho muito interessante, que se relaciona com o tema da live da gente também, em vários pontos, é justamente a ciência do aprendizado. E é uma das coisas que eu tentei aplicar e tento aplicar até hoje. Então, uma estratégia que eu busquei usar sempre foi estudar em cima de tentativa e erro. Até porque o Enem é uma prova que tem muitas questões, e essas questões elas têm geralmente um padrão. Então, à medida que você vai tentando, errando, e entendendo o que você está fazendo ali de errado, corrigindo seus erros, fazendo a resolução das suas questões, você vai acabar evoluindo. É diferente de um estudo que é passivo, que é quando você está só lendo um livro, por exemplo. Você não tem como errar lendo um livro-texto de biologia, mas você pode errar fazendo uma questão de biologia. E uma questão que você erra é um potencial acerto para você depois na prova. E para poder fechar aqui minha fala, brevemente, eu queria comentar sobre um método também que eu utilizava, que é o método de Feynman. Feynman, ele foi um físico, e ele, estudando, né, ele foi um físico premiado, se não me engano, durante os estudos dele, ele descobriu que uma forma de conseguir aprender era justamente tentando explicar o que ele estava estudando para ele mesmo. Então, ele lia um tópico de um assunto de física, ele tentava explicar para ele sozinho, falando sozinho, e ver se ele tinha entendido tudo. Porque muitas vezes, tentando fazer esse tipo de explicação, você consegue encontrar falhas
que são justamente as falhas que você tem que corrigir, onde você tem que melhorar para você poder evoluir. Então, era uma coisa que eu fazia. Eu não fazia resumo dos assuntos, eu pegava as anotações da aula e eu tentava explicar as anotações para mim mesmo. E aí, a partir dos erros que eu tinha, eu ia no livro texto, que é onde tinham mais informações, estava mais detalhado, para eu poder identificar onde eu estava errando. E depois, a partir dessa identificação, eu voltava para as anotações e reforçava ali, grifava o que eu tinha esquecido. Porque depois eu sabia que era ali que eu tinha que voltar. Era onde eu estava errando que eu tinha que voltar. E era assim que eu conseguia evoluir aos poucos. Posso falar agora também? Vamos lá, família. Pode falar, Eduardo. E aproveita, ó, tem uma pergunta aqui para você, ó. Eduardo, Eita, poderia me dizer seu estilo de estudo? Então, quando você for pronto, responder pronto. essa, você já pode responder Eu essa também. vou juntar tudo. Eu acho que, principalmente na época do Enem, a galera fica muito impressionada, porque você ouve muito falar de Enem quando você está no primeiro, segundo ano, só que você nunca acha que vai chegar a sua hora de fazer. E você, pelo menos eu pensava bastante que quando fosse minha hora de fazer, eu ia estar muito seguro, porque você vê tanta gente falando aquilo por alto, que você acaba achando que é algo muito tranquilo de você fazer. Você pensa, pô, você tem, se eu não me engano, são 5 horas de prova, eu não lembro direito, você tem 5 horas de prova para fazer e você acha, não, 5 horas dá tempo de eu fazer tudo, porque você tem 5 horas para 90 questões. E quando você chega no terceiro ano, você fica muito fissurado, porque hoje em dia tem muita informação, tem muita coisa sobre o Enem e fica muito difícil de você filtrar. Tipo, tem muita gente que faz aqueles resumos bonitinhos, lettering. Tem muita gente que fala nos relatos mesmo que faz 10, 12, 16 horas de estudo direto e aquilo dali todo dia e a pessoa fica falando e hoje em dia o que vira notícia é isso aí. E a galera fica muito impressionada com isso, fica pensando, pô, será que eu vou conseguir focar? E quando a pessoa não consegue fazer aquilo e tenta fazer algo diferente, ela acaba achando que ela está errada, ela acaba achando que ela não está rendendo, quando na verdade, dessas 10, 12 horas de estudo que a pessoa tem, muito dificilmente ela vai estar rendendo aquilo dali, entendendo toda aquela carga de estudo que ela tem. Então eu acho que o principal quando você vai focar no estudo mesmo, quando você vai estudar para o Enem, seja para o Enem, seja por qualquer outra coisa, é você estar sentindo que você está rendendo no assunto e que você está absorvendo aquilo ali. Porque não adianta você estudar 10 horas, sendo que daquelas 10 horas de estudo, você não absorveu nenhuma hora. Então eu acho que no dia, a pessoa também tem que se conhecer. Se ela não consegue estudar 10 horas direto, até porque isso também está relacionado ao seu próprio exercício de estudo mesmo, porque estudo é como se fosse um exercício como qualquer outro, só que é um exercício cerebral que você faz. Então você, que não está tão acostumado assim a estudar, se você for pregar de vez para estudar 10 horas, você não vai conseguir estudar aquilo ali tudo, você não vai conseguir nem sentar e focar. Então eu acho que logo no início a pessoa ela tem que começar aos poucos. Pega uma horinha por dia para estudar, estuda meia hora, dá uma pausazinha de 10 minutos, estuda mais meia hora. E nisso ela vai aumentando ao longo das semanas, ao longo dos meses. Isso logo no início, depois de fazer todo o cronograma. Depois disso, ela tem que ver o que é que ela está precisando focar ou não. Isso daí você vai perceber fazendo as questões. Isso daí, ao longo dos seus 3 anos de ensino médio, você vai descobrindo também quais são as matérias que você tem mais facilidade, quais são as matérias que você não tem. E nisso você vai se adaptando. Você vai tanto fazendo questão, quanto estudando, quanto pegando em livro. Tem várias formas de estudar. Você tem que encontrar a sua forma ideal. Ou videoaula, ou livro, ou resumo também. Eu não gosto muito de lettering porque eu acho que perde muito tempo fazendo e eu acho que fica algo mais estético do que resumo em si. Mas se a pessoa se adapta a isso melhor, tudo bem, toca pra frente. É isso daí mesmo. Eu acho que o mais importante é a pessoa se conhecer e a pessoa adaptar aquilo ali tanto ao que ela faz quanto ao tempo que ela tem. Você não pode querer estudar 10 horas por dia se você só tem 2 horas livres. Você tem que também respeitar o seu tempo. E nisso daí você vai aproveitando melhor o seu estudo e ficando menos frustrado, porque você vai conseguir ver que você está progredindo no seu estudo. E sobre meu estilo de estudo, eu fazia assim, eu tinha as aulas da faculdade, era de segunda até quinta, que eu ajeitei minha grade para ficar dessa forma. E a maioria das aulas eram todas de manhã. Quando eu chegava em casa, era por volta de 1 a 2 horas da tarde,
eu comia, ia estudar até 5 horas, dava uma pausazinha de 1 a 2 horas, depois voltava a estudar até 10, porque eu já estava muito cansado. E aí eu tinha que dormir também, para acordar 5 horas da manhã no outro dia. Chegava sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado eu estudava, de 8 às 12, de 2 às 4 e de 6 às 10. Mas isso daí dependia do dia, não era todo dia assim. E domingo eu estudava, às vezes, de 8 às 12. Mas aí eu deixava o resto do dia para descansar. Porque também é importante você ter esse descanso, já que você está usando tanto o cérebro, tem uma hora que você fica saturado e você não consegue mais fazer nada. E é importante também você fazer alguma atividade física, alguma coisa assim, porque se você não sair de casa, não tem jeito. Você vai ficar achando que você está ali preso e é muito importante que você saia também. É isso. Gente, as colocações de Elvis e Eduardo foram perfeitas, super completas. Eu só queria salientar uma coisinha que eles falaram, eu acho importante salientar. Cada um tem um estilo de estudo. Por exemplo, eu gosto muito de ler, mas eu tenho alguns amigos que aprendem mais ouvindo ou vendo uma videoaula. O que tem que ser em comum é que o estudo ele tem que ser contínuo. Porque imagina, a gente não aprende uma coisa uma vez e permanece com isso para o resto da vida. Quando a gente vai cozinhar, normalmente a nossa primeira comida ela não sai tão boa. Mas com a prática, com a repetição, a gente vai aprimorando. Os estudos, quando a gente vai estudar, é da mesma maneira. Se a gente estuda uma vez e não estuda novamente, a gente esquece. Amanhã eu já estou em outra vibe. Então, não importa se você curte mais estudar por videoaula, ou mais ver livros, ou ouvir um podcast, que está super na moda agora também. O importante é que você ache o seu estilo de estudo e faça isso de maneira contínua. Faça muito exercício também, como o Elvis falou, porque isso estimula com que a gente produza, não só receba o conteúdo, mas a gente consiga produzir também. E é isso, galera. A explicação deles foram perfeitas. Estou contemplado. Ok, pessoal. O pessoal aqui no chat também está dando algumas dicas. Ó. A Jéssica falou que estudava e fazia resumos. E aí ela falou que depois relia os resumos de tempos em tempos, fazia simulados, né, e que isso ajudou bastante ela a fixar os conteúdos. Mas é realmente muito importante você saber qual é o seu estilo, né, porque às vezes vocês pegam aqui as dicas, né, igual o Eduardo falou que, o Gabriel falou que gostava de ler, o Elvis já falou que não gostava de uma coisa mais ativa, então cada um tem um estilo, né, é muito importante que você se conheça para poder definir o seu estilo de estudo, certo? Bom, e agora, pessoal, rapidinho aí, né, que dica que vocês dão para o pessoal nesse momento, né, ainda mais agora com essa pandemia, que está tudo mais complicado, né, mas vocês têm aí alguma dica para que as pessoas que estão estudando para o vestibular consigam se manter bem psicologicamente durante essa rotina de estudo e principalmente no dia da prova? O que vocês têm aí de dicas para o pessoal? Eu diria, ressaltando o que o Eduardo falou, né? A importância do exercício físico é algo que é um diferencial muito grande. É algo que foi uma falha minha. Eu fazia musculação, fazia academia e no ano para valer, né? No meu último ano de ensino médio, eu abdiquei disso. Só que eu senti falta. Chegou no final da preparação, eu estava super cansado. E aí eu tentei voltar a fazer qualquer coisa, pular corda em casa, e já conseguia me ajudar. Então, se vocês puderem fazer algum tipo de exercício físico, ajuda a você também descansar a mente, sabe? Tirar aquele tempinho para você. Não só renovar seu corpo, mas também é uma forma de descansar a mente. Outra coisa que eu fazia bastante era conversar comigo mesmo. E aí vocês podem perguntar, tipo, como assim você conversava sozinho? Porque muitas vezes a gente tem alguns pensamentos nossos que não fazem sentido, mas ficam ali na nossa cabeça, sabe? Então, coisas do tipo, você não vai conseguir passar, esse ano não vai dar. Você tem que parar e pensar e ser realista. Eu estou evoluindo? Estou. E se eu continuar evoluindo, uma hora eu passo. A verdade é essa. Pode não ser agora, mas no momento eu passo. E a terceira dica para o dia da prova. Se organizem. Chegue cedo, leve água, leve um lanche, vá tranquilo. Na semana da prova, pense em como você funciona. Então, tem gente que prefere dar uma estudada. Eu no meu caso, né, particularmente,
Eu só revi algumas fórmulas porque eu me sentia mais tranquilo assim, sabendo que estava tudo fresco na cabeça, mas eu não parava para poder estudar nada, fazer questão e nada assim. E de preferência também tem que se divertir, então sair com seus amigos, abstrair, para você chegar na prova tinindo, zerado, para poder mandar bem. Pode falar, Gabriel. Não, vamos seguir a ordem. Então, pode falar. Pronto, tranquilo. Eu acho que a pessoa, principalmente na última semana de prova, ela tem que se desligar um pouquinho disso, porque você já estudou todo aquele tempo, já teve um ano de estudo, 3, 4 meses, seja o que for, o tempo que você estudou, você já teve. Você já conseguiu fixar o assunto, você percebeu que você estava progredindo. Então você tem que ficar mais relaxado. Eu não gosto muito da última semana pegar assunto novo. No máximo, dar uma revisadazinha, mas nada muito que vá te cansar, porque você vai precisar dessa energia no dia da prova. Eu sou suspeito para falar do dia da prova também, porque no dia eu fiquei ansioso, bem ansioso, assim, como deu umas 12 horas. Mas quando chegou lá, eu não estava ansioso de uma forma da forma que eu achava que eu ia ficar. Aí isso até que me tranquilizou, porque eu achava que eu ia ficar muito pior, que eu ia esquecer tudo. E não, tipo, eu fiquei no estado de alerta, fiquei ansioso, claro, todo mundo fica. Mas não foi nada do que eu estava pensando. Então acaba que é mais de você preparar a mente mesmo, preparar um ambiente, para quando chegar no dia, você saber que você vai se sair bem. E é pensar positivo mesmo. Tipo, se você não conseguir nesse ano, você vai conseguir no próximo e não tem problema disso. Cada um tem seu tempo. É muito ruim você ficar se martirizando. É melhor você pensar, tipo, pô, esse ano não deu, mas no próximo vai dar. Ou então, pô, eu vou conseguir nesse ano. Você sempre pensar positivo mesmo. Tá tudo relacionado a isso. E uma dica boa é no dia da prova mesmo, você não comer nada muito pesado. Eu acho que isso daí é maravilhoso, porque bater uma feijoada antes da prova não dá certo, não. Você vai ficar Isso pesado, aí, você vai ficar a cansado. bioquímica explica. A bioquímica explica, né? O sangue vai todo ali para poder pegar os nutrientes e o cérebro fica desligado. Então, gente, eu caí? Não. Eu caí, gente? Não, acho que não. Então, uma dica que eu tenho para vocês é se organizem bastante. Eu não gosto de abdicar dos meus prazeres para poder estudar. Eu me organizo para fazer as duas coisas. Se eu tenho um final de semana, se eu tenho um domingo que é o aniversário de uma amiga minha, alguma coisa desse tipo, eu não vou faltar porque eu estou estudando. Eu me organizo durante a semana porque eu sei que aquele dia é importante para a gente. Vocês podem pensar que não, que se a gente estuda o tempo todo a gente está melhor, mas não, a gente precisa desse refúgio, desse, como minha avó diz, esparecer a mente. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas ela diz muito isso. E realmente funciona, gente, porque antes eu ficava bitolado de estudar sempre e eu não tinha um rendimento tão bom quanto quando eu me organizo e faço as minhas atividades de lazer, sair com meus amigos, vou na academia ou pratico algum esporte, enfim, cada um tem o lazer, até assistir uma série na Netflix e não se culpabilizar por isso, porque se você se organiza, faz o seu plano de estudo, não precisa você estar se culpando por um momento seu de lazer, porque o lazer é um direito seu também. Então, se organizar e fazer acontecer rende mais do que vocês ficarem desesperados estudando. É uma dicona que eu tenho para dar para vocês. Bom, e para finalizar, pessoal, eu também tenho uma dica, né? Porque já faz um tempinho que eu fiz vestibular, mas depois disso eu fiz várias outras provas, né? Prova de concurso também. E uma experiência que eu tive no vestibular me marcou bastante, porque eu nem fiz Enem, eu fiz vestibular mesmo. Na época a gente tinha que fazer em várias universidades, não era igual hoje, que é uma prova só. E aí, tinha várias universidades que eu queria muito entrar, mas tinha uma que eu não queria. E que eu fui fazer só porque todo mundo estava fazendo, e aquela pressão de pai, mãe, tenta em todas, aí você vai e faz. E aí, nesse dia específico, eu fui tão tranquila, mas tão tranquila, porque eu tinha certeza absoluta que eu não queria passar naquela universidade. E aí eu fiz a prova tranquila,
deu vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro, deu vontade de beber água, de comer, eu, sabe, fiz a prova como se aquela prova não fosse mudar a minha vida. E foi a melhor prova que eu fiz. Porque nas outras eu ficava pensando, nossa, não, eu não posso ir no banheiro agora porque eu vou perder 1 minuto de ir no banheiro até que faz revista, até que passa as coisas lá, detector de metal. Então eu ficava tão tensa que aí a hora de marcar o gabarito eu estava tão apertada para ir ao banheiro, e aí já não dava tempo mesmo, né, porque aí já tinha passado tudo, que acabava me atrapalhando muito. Então, a partir dessa minha experiência, eu comecei a encarar todas as provas decisivas da minha vida como se elas não fossem mudar a minha vida. É claro que muda, né? É claro que, né, naquele momento eu tentava imaginar que eu estava ali só para fazer aquela prova e que ela não ia mudar a minha vida. E isso me deixava muito tranquila no momento da prova, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, né, também tentando aí várias provas, vestibulares, concursos, né, e a partir daí eu realmente consegui, né, ficar calma nesse momento de realmente fazer a prova, certo? Isso que a senhora falou, Pro, é muito importante, principalmente para o Enem, porque o Enem é uma prova que acontece uma vez ao ano. Então, a pressão em cima das pessoas é muito maior. Eu percebi que o meu rendimento também melhorou quando eu já estava em uma outra universidade. Então, eu estava tentando o Enem para conseguir algo a mais, eu já tinha algo garantido. Não estou dizendo que vocês precisam entrar numa faculdade para tentar Enem. Sim. Mas quando você está mais seguro, abstrai que aquilo não é decisivo na sua vida, que existem vários anos para você tentar. Quando você coloca isso na mente, você rende muito melhor na prova, você pensa melhor, você resolve as questões mais rápido. É muito melhor, porque o nervosismo, ele atrapalha muito, essa ansiedade de preciso passar. Então, o que a senhora falou foi assertivo. Bom, a gente poderia aqui ficar muito tempo, né, falando, contando experiência, mas agora, né, já que vocês conseguiram entrar para a universidade, já que vocês tiveram nessa trajetória aí de sucesso, eu queria saber, a partir do momento que vocês entraram na universidade, né, como que foi essa questão da expectativa que vocês tinham, né, e o que vocês realmente encontraram? E mais uma coisa, né, qual que foi a diferença da forma como as ciências são estudadas, são ensinadas, né, no ensino médio e na universidade? Então, uma coisa que eu vi que foi uma diferença muito grande é realmente a quantidade de possibilidades que a gente tem, né? Eu vim do ensino médio que ele tinha algumas possibilidades, de fato, o Instituto Federal ele abre portas para pesquisa, para extensão, mas a universidade ela superou minhas expectativas em relação a isso, justamente porque você entra e você vê que ali é um ambiente que respira pesquisa, de fato. É uma coisa que a gente vai até falar um pouco mais posteriormente, mas ainda a pesquisa, né? A própria monitoria, então eu, Gabriel e Eduardo, a gente está aqui, nós somos monitores de bioquímica. É uma coisa que eu não tinha muita noção como é que funcionava. E tipos de extensão, então, ligas acadêmicas, enfim. É um mundo de possibilidades, é um ambiente que abre sua cabeça não só em relação a isso, mas também em relação à diversidade que você encontra lá dentro. Então, possibilidades em relação às próprias pessoas, que é o que muitas vezes no seu ensino médio você não vê, porque você está ali numa bolha de escola particular, então numa bolha de uma realidade de escola pública, e quando você vai para a faculdade pública, você vê e convive com pessoas e passa a discutir e conversar sobre diferentes assuntos com diferentes pessoas que têm diferentes visões de mundo. Então, acho que foram 2 pontos que foram muito importantes, assim, em relação à diferença entre a expectativa que eu tinha e a realidade que eu encontrei. É isso, eu concordo com tudo que a Elvis falou. Realmente a universidade ela é um mundo, e é um mundo gigante, porque quando você está no ensino médio, você não consegue vislumbrar, você não consegue nem imaginar como é que ela é. Você até pode ter alguma ideia, até por vídeos mesmo, que a galera faz muito no YouTube, só que a possibilidade de coisas que você tem para fazer dentro da universidade é muito vasta. Você pode entrar em pesquisa, você pode entrar em algum projeto de extensão, você pode desenvolver projeto de iniciação científica. Você tem várias formas de ingressar na ciência. Você pode até não ficar estudando só coisas do seu curso, porque, pelo menos na UFBA, é aberta, assim, então você pode chegar lá na porta, ô, professor, posso assistir essa aula só para eu ver como é e tal. E é realmente um mundo mesmo.
você tem a possibilidade de encontrar várias pessoas também. É uma diversidade muito grande. E eu acho que a palavra mesmo é essa, é diversidade, porque você consegue ver pessoas de várias realidades diferentes, assim como o Elvis falou. E você consegue ver coisas muito diversas dentro da universidade mesmo. Você pode ir tanto para a área de pesquisa quanto para a extensão, você pode ver assuntos do seu curso quanto outros, você pode ter até visões políticas diferentes e tudo aquilo dali no micro-universo que é a universidade. É isso, gente. Novamente contemplado por Elvis Eduardo, mas eu queria ressaltar que a minha impressão foi exatamente essa. No IFBA já me dava uma ideia do que era a universidade, mas a universidade é realmente um mundo de possibilidades. E quando você entra na universidade, você percebe que você pode traçar o seu próprio caminho. Elvis e Eduardo, a gente gosta de bioquímica, então a gente está aqui sendo monitor de bioquímica. Então a gente optou por dar enfoque nessa área. E é isso que é o mais legal na universidade, você gostar, explorar os seus gostos e traçando seu caminho, construindo a sua carreira já dentro da universidade, porque é realmente um mundo de possibilidades. E também, quando a gente está numa escola, numa sala de aula, geralmente aquele microambiente tem pessoas da nossa mesma realidade. Quando a gente entra na universidade, é um mix de pessoas com diferentes que estão em diferentes regiões, vem pessoas de todos os estados para cá, para Salvador, para estudar, de diferentes realidades sociais, de diferentes cores, de diferentes gêneros. Então, é um mundo que a gente se abre e a gente consegue aprender não só o que é ensinado, a gente consegue aprender com as pessoas, com a experiência das pessoas, e isso é o que é mais fenomenal para mim na universidade, principalmente na universidade pública, que é onde a gente tem esse encontro. Ótimo. Bom, então eu vou só explicar, né, para quem ainda não chegou na universidade, como que funciona essa divisão dentro da universidade. Né? Então, a gente costuma dizer que na universidade nós temos 3 pilares. Um desses pilares é a pesquisa, né, que é onde são feitos experimentos, é onde são feitos estudos científicos, e aí onde é gerado um conhecimento de ponta, novas tecnologias. Né? A gente tem também o ensino, que eu acho que é o que a universidade é mais conhecida, né, que é justamente os estudantes chegam na universidade e eles estão ali para aprender, então os professores ensinam para eles, ensinam a teoria, ensinam novas habilidades, ensinam as práticas, então a gente tem, né, os professores atuando muito fortemente nessa parte de ensino, e além disso, a gente tem também aquele ramo de atividade que é o que a gente chama de extensão, e a extensão ela é importante porque ela devolve para a comunidade tudo que foi investido na universidade. Então, a extensão, por exemplo, é essa atividade que a gente está fazendo aqui, né, que a gente estaria fazendo melhor se estivesse no presencial, né, que a gente estaria de portas abertas para a comunidade, que a UFBA tem portas abertas para a comunidade, né, lá está aberto, qualquer um pode chegar, desde que, né, se apresente, às vezes você quer assistir uma aula com um professor, então, assim, a gente tem essas possibilidades, quer conhecer um laboratório de pesquisa, né, ou até mesmo a gente vai atrás das comunidades para poder fazer vários tipos de trabalho, de assistência à saúde, assistência psicológica, assistência jurídica, né, então, em vários ramos da universidade, a gente tem esse contato com a população, com a comunidade, devolvendo, né, todo esse investimento de tempo e dinheiro que é feito tanto nos estudantes quanto nos professores. Né? Bom, e agora que eu já expliquei um pouquinho, né, eu queria perguntar para vocês qual que é a relação da ciência com a universidade. Né? Como que vocês enxergaram isso depois que vocês chegaram na universidade? Eu acho que a universidade respira ciência, né? Algo que eu já falei antes, mas eu vou reforçar aqui. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a maioria dos professores, eles são, pelo menos, eu digo a maioria, né? Mas eu imagino que todos, eles têm uma experiência como cientista antes mesmo de entrar como professor universitário de fato. Eles precisam fazer pesquisa no mestrado, no doutorado, enfim. E então eles já chegam com pesquisadores e continuam ali fomentando a pesquisa. E uma coisa muito interessante também é que o aluno, desde o primeiro semestre dele, desde quando ele ingressa na universidade, ele já pode participar de iniciações científicas.
Então, todo mundo ali é meio que cientista de alguma forma. Você pode estar em formação, aprendendo, mas você está fazendo ciência. Você está questionando e fazendo experimentos e buscando transformar a realidade de alguma forma. Então, eu acho que a universidade ela é ciência nesse sentido. Isso. E eu acho também que a universidade é onde a gente faz ciência mesmo, né? É onde a gente vai ter pesquisas, avanços tecnológicos, e eu acho que o ambiente de pandemia, ele foi bom para mostrar isso para a população também, porque antigamente, bem antigamente mesmo, a universidade era um ambiente muito fechado, né? Era um ambiente muito recluso. A população em geral não sabia muito bem o que é que se fazia na universidade. E com o tempo isso foi mudando bastante, a visão do povo mesmo para a universidade, para as pesquisas que estavam sendo feitas, e com a popularização da ciência em si, o pessoal começou a dar mais importância, a fomentar mais o conhecimento científico, tanto que todo mundo cobra ao governo investimento na universidade, ainda que a pessoa nunca tenha feito. A pessoa consegue perceber a importância da universidade, a importância da pesquisa científica, a importância dos avanços científicos, porque ela consegue vislumbrar que isso está voltando para a população. E o ambiente de pandemia, principalmente, ele foi bastante crucial para que se percebesse isso ainda mais, principalmente com pesquisas em vacinas, em remédios, desmistificar as fake news, que hoje em dia está muito em alta, e é isso. O ambiente universitário, ele é um ambiente crucial, tanto para pesquisa, quanto para avanços tecnológicos, quanto para tudo. Então, gente, mais uma vez contemplado pelo que Elvis e Eduardo falou, porque era exatamente o que eu ia falar, principalmente no contexto da pandemia. Mas é isso. Para mim, a ciência e a universidade são algo algo indissociável. Eu consigo ver na mesma ótica. E nesse contexto da pandemia, foi muito importante, porque a gente está vendo que a ciência está literalmente salvando vidas. E a medicina baseada em evidências, que é a medicina baseada nas comprovações científicas. Então, daí a gente já vê a importância da ciência. Se antes a gente já conseguia notar, porque se a gente está falando aqui no ambiente virtual, é porque existiram pesquisas científicas que possibilitaram que a gente conseguisse esse tipo de tecnologia. Mas agora, durante a pandemia, isso ficou muito mais evidente, porque o avanço científico permitiu com que a gente construísse vacinas que dessem uma possibilidade de a gente sair desse terror que a gente está enfrentando agora. Então é isso. Não lembro mais se eu tenho algo para acrescentar. Os meninos falaram muito bem. Acho que é só isso mesmo. Bom, então agora, né, já caminhando aí para o final da nossa live, da nossa roda de conversa, eu queria saber se vocês, né, participam dessas atividades, que a gente fez aqui muita propaganda, falou tudo que tem, mas e aí, vocês já conseguiram ingressar, já conseguiram ter acesso a tudo isso que vocês falaram? Um spoiler a gente já deu no início, né? Porque a gente está aqui pela monitoria de bioquímica, já é uma das atividades que a gente pode participar, e inclusive se relaciona muito com a ideia de estudo ativo, né? Porque a gente vê muito que a gente tentando explicar, a gente acaba aprendendo. E retoma os dois pontos principais da nossa discussão aqui, né? Que são aprendizado e ciência. Além disso, eu particularmente eu participo de uma liga, que é a Liga de Emergências Pré-Hospitalares, da Baiana. Então, eu sou estudante da UFBA, eu participo de uma liga da Baiana de Medicina, e é uma coisa que eu não pensava antes de entrar, que poderia existir essa possibilidade, mas é algo interessante, porque a gente pode ter essa troca de conhecimentos, ampliar horizontes também. Então, é algo que eu estou vivenciando no momento. Em relação à pesquisa, eu participo de uma pesquisa também, de uma iniciação científica, que é sobre sintomas gastrointestinais relacionados à Covid. E sobre extensão, logo que eu entrei, eu tive a possibilidade de participar de um estágio, que é o estágio local de vivências, que no momento está parado devido a todas as condições, mas espero que em breve retorne. É uma oportunidade muito legal, porque a gente conhece o SUS de Vitória da Conquista, que é um modelo de saúde modelo é incrível. É um sistema de saúde que funciona muito bem, é referência no estado. Então a gente viajou até lá, a gente teve várias discussões, visitou a unidade de saúde, e foi uma experiência muito bacana. Eu, além da monitoria, também estou participando atualmente de uma liga acadêmica, que é como se fosse um grupo de estudos direcionado a uma sub-área, que no caso é a ortopedia,
que é a Liga Acadêmica de Ortopedia, a LAOT da UFBA, e ela é guiada por um professor orientador que ajuda a gente, e a gente faz sessões semanais sobre um subassunto. Além disso, na Liga, a gente tem a oportunidade de aprender os 3 pilares da universidade, de ter acesso a eles, né, que seriam pesquisa, ensino e extensão. Então, dentro da Liga, a gente encontra pesquisas, principalmente relacionadas à ortopedia. O ensino seria essa parte das sessões que a gente faz também simpósios, que são abertos, se vocês quiserem dar uma olhada também, a gente fez um recente, tem umas 2 semanas. As sessões são às terças, se vocês quiserem, estão convidados para ir. E sobre a extensão também a gente tem acesso, a gente começou, tem um mês, os estágios no ambulatório do UPS e também no Hospital Elage Lacerre, que a gente tem estágio no centro cirúrgico, e é uma oportunidade bastante rica, a gente está tendo esse acesso a esses 3 pilares bastante importantes. Assim como o Eduardo, eu também faço parte de uma liga, a minha liga é a LACIR, que é a Liga de Cirurgia, e é muito legal na liga que a gente consegue ver esses 3 pilares que a gente tanto comentou sendo aplicados. Eu vou dar só um exemplo. Na liga a gente tem estágios que a gente vai para o hospital, e no meu caso eu vou para um centro cirúrgico. E o professor que está no centro cirúrgico, ele faz parte também de uma pesquisa. Então, ele colhe os dados daquele paciente. Então, enquanto eu estou no centro cirúrgico assistindo uma cirurgia, eu estou aprendendo, isso é ensino. O professor está colhendo os dados do paciente, ele está participando de um projeto de pesquisa, ele está colhendo os dados para elaborar uma pesquisa, e, ao mesmo tempo, a gente está atendendo um paciente num hospital universitário. Ou seja, é a universidade abrindo suas portas para a sociedade. E isso é extensão. Então, a gente vê esses pilares, eles não são indissociáveis. Às vezes, eles estão ao mesmo tempo, ou às vezes estão separados, mas essa ligação entre esses 3 pilares a gente vê o tempo inteiro na universidade. Bom, e agora, para finalizar, né, o Elvis vai falar um pouquinho sobre as possibilidades que a UFBA oferece para as pessoas que querem ingressar na UFBA, né, que é mais um projeto de extensão, né, do qual ele faz parte. Então, ele vai relatar um pouquinho para vocês aí que estão querendo, né, estudar, que querem buscar um pré-vestibular, que já querem ter o contato com a universidade. Essa é uma dica muito importante. Então, gente, eu participo de um projeto de extensão que eu ajudei a criar também, que se chama Projeto Berá, e esse projeto ele auxilia pré-vestibulandos, principalmente alunos que são de escola pública e não têm condições de pagar um cursinho, a partir de monitorias, 1 hora semanal de monitoria. Então, o aluno ele se inscreve, ele coloca as matérias que ele tem mais dificuldade, nas quais ele gostaria de ser ajudado, e a gente seleciona padrinhos e madrinhas universitárias para poder ajudar esse estudante, acompanhar ele com essas monitorias, também tirando dúvidas. A gente tem um grupo de WhatsApp com todos os monitores, com todos os alunos, para poder a gente conversar, trocar experiências, resolver questões, dividir anseios também, que é algo muito importante, né, pensando nesse lado de saúde mental. E as portas estão abertas para vocês. Vocês podem procurar no Instagram, @Projeto Berá. A gente coloca dicas lá também. No momento, a gente não está abrindo inscrições, mas em breve, para o Enem que vem, a gente vai estar abrindo novas vagas para vocês poderem participar. E, além disso, eu queria citar uma outra iniciativa da UFBA, que é o Pré-Vest da UFBA. É um pré-vestibular organizado no sistema de aulas com um cursinho normal, mas que também é gratuito. Ele vai priorizar também alunos de escola pública, alunos de baixa renda. Ele fez um processo seletivo em fevereiro desse ano para esse Enem de 2021. Ele analisa a renda dos candidatos, também faz uma entrevista. E eu imagino que mais ou menos no mesmo período do próximo ano ele vai estar realizando também de novo esse processo. E aí vocês podem seguir também no Instagram, @Prevest, pré-vestibular. E aí, acompanhando, vocês ficam ligados quando é que eles vão abrir novas inscrições. E além disso tudo, eu queria fazer umas considerações finais também. Eu queria recomendar 2 livros, pensando nesse contexto de ciência e aprendizado. Um é O Poder do Hábito, que tem uma fundamentação teórica que ajuda bastante a você entender como é que você vai manter sua constância nos estudos, como é que você cria um hábito, o que é um hábito. Então, ele traz várias ideias do campo da neurologia, das neurociências, para poder explicar como é que isso ocorre, traz vários exemplos também. Então, é um livro bem fluido, bem interessante. E o outro é Make It Stick,
que é um livro que foi criado por um psicólogo, e ele fala sobre várias metodologias de estudo. Então, como é que você cria um mnemônico, por que que o estudo ativo, pela tentativa e erro, é mais eficiente, então ele traz dados. Ele fala também sobre flashcards, espaçamento do seu estudo. Então, se você está se planejando nesse momento, eu acho que é uma opção muito interessante, vale muito a pena. E, por fim, eu queria dizer também que eu estou aberto a conversar com quem quiser depois. Pode procurar ali no Instagram, @elvispaim, mandar um direct, a gente troca uma ideia aí mais tarde. Isso aí, pessoal. Bom, meninos, se vocês também quiserem fazer aí propaganda pessoal, considerações finais, Eduardo e Gabriel. Pode falar, Gabriel. Pronto. É isso, gente. Eu acho que as ideias que a gente queria passar eram essas mesmo. Recomendo bastante o Projeto Berá, né? Que é o pessoal tá tocando bastante. A galera fala muito bem e é muito bom mesmo para quem quiser ter a oportunidade de ser mentorado. Oh, meu Deus. Quem quiser também tirar alguma dúvida de Enem, quiser alguma dica, pode me chamar também no Instagram, @eduardobarreto_3. Quiser me mandar alguma redação para corrigir, dica, qualquer coisa, pode chegar lá e falar. E é isso, gente. Bons estudos aí para vocês. E qualquer coisa que precisar, pode me chamar. Galera, vocês acharam aí um corretor, viu? Quem veio nessa palestra se deu bem. E é isso, gente. O nosso intuito aqui era levar um pouquinho da universidade para vocês, mostrar que a universidade não é essa coisa distante, como muita gente imagina, ela é acessível, e também falar um pouquinho da importância da ciência, né? Porque quando a gente é cientista, a gente fica crítico às coisas, então a ciência ela empodera a gente. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui foi 100% abarcado. Eu me deixo à disposição também, caso vocês queiram falar comigo. Vou colocar meu Instagram aqui, fazer essa divulgação. Vocês podem me seguir lá. E é isso. Bom, então, pessoal, eu gostaria de agradecer muito, né, ao Gabriel, ao Eduardo e ao Elvis pela disposição, né, de estarem aqui numa quinta-feira à noite, compartilhando com vocês todas essas oportunidades, né, todas essas experiências que eles tiveram para poder chegar até aqui, né, e eu acho que isso é muito importante, né, a rotina deles continua puxada, eles continuam estudando muito, muita coisa para poder fazer, muita coisa para aprender, matéria, é o que não falta para eles estudarem, e eles pararam aqui esse tempinho, né, para dedicar para todo mundo que vislumbra entrar numa universidade, né, então eu acho que é muito importante a gente ter essa interface aqui, esse papo com vocês, né, eu gostaria de avisar que a live vai ficar gravada, então, mesmo que você conheça alguém, né, que não teve oportunidade de acompanhar agora, eu acho que é muito importante passar todas essas dicas, né, porque aqui teve muita coisa que a gente compartilhou, né, os meninos estão aí compartilhando os Instagrams, né, então aqui Instagram do Gabriel, o Instagram do Elvis, né, e o Instagram do Eduardo, né. E como eu disse, né, a gente está aqui, essa palestra é uma iniciativa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFBA. Quem assistiu a palestra e quiser um certificado, a gente tem o site, que é o site, já vou colocar aí para vocês, www.snct.ufba.br. Entrando lá tem o link para gerar o certificado, é um formulário. E aí a primeira pergunta é o código da palestra que você assistiu e depois você coloca os seus dados pessoais e você vai receber esse certificado, né, por e-mail. E também gostaria de fazer a propaganda, né, todo mundo colocou aqui os seus Instagrams, então eu vou colocar aqui também o Instagram do projeto de extensão, que eu Adoro Bioquímica, né, que é esse canal aqui que vocês estão assistindo. A gente tem o canal no YouTube, que ainda não tem muitos vídeos, mas a gente está se programando para poder crescer aqui também.
A gente tem postagens semanais no Instagram sobre bioquímica, né, deixando a bioquímica um pouco mais fácil para quem está estudando, ou para o vestibular, que já cai um pouquinho de bioquímica também, ou para quem já ingressou na universidade. Então, se quiser algumas dicas, né, tá lá, vocês podem procurar no Instagram, né, que tá lá. Tem aqui também o Preveste, né? Então, aqui vários Instagrams, várias dicas para vocês começarem a seguir, né? E gostaria de agradecer a todos vocês pela presença e dizer que a universidade existe para todos vocês, né? Então, mesmo quem ainda não teve a oportunidade de ingressar na universidade, pode ter certeza, né, que a gente está lá de portas abertas, aguardando vocês em qualquer especialidade que vocês quiserem, qualquer área de ciência que vocês procurarem, né, a universidade está lá disponível, a UFBA tem vários cursos, várias oportunidades, né, então, pessoal, nós estamos aqui para vocês, né, então, muito obrigado a todos que participaram e acompanharam aí a nossa live até o final, e é isso, pessoal, aguardamos vocês na universidade. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Nós vamos encerrar a transmissão e depois a gente coloca aí, divulga o link para quem perdeu.